Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 3 sobre verbos e hoje nós veremos aí as formas nominais do verbo. Por que forma nominal, pessoal? O verbo a gente já viu aí na primeira e na segunda aula que a maior função dele é designar aí, expressar uma ideia de ação, de estado, de mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Porém, o verbo, por vezes, ele aparecerá aí como sendo um substantivo ou um adjetivo. Substantivo e adjetivo são nomes. Então o verbo, por vezes, ele vai aí deixar de dar essa ideia de ação e vai desempenhar aí uma função ou de substantivo ou de adjetivo. Por isso que a gente chama aí de forma nominal do verbo. Quais são essas formas nominais? Estão aqui no quadro. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Com certeza esse infinitivo, esse gerúndio e esse particípio, por hora darão ideia aí de ação e por hora darão ideia aí de nomes, ou seja, de substantivos ou adjetivos, tá? Então, o infinitivo, pessoal, é a maneira aí como o verbo vai aparecer no dicionário. Final ar, final ele, final ir, como a gente já viu, né? Então eu tenho aqui final ar, final ele, final ir. O verbo aqui, ó, cantar, final ar, vender, final ele e partir, final ir. Tá ali, cantar, vender, partir. Os finais dos verbos no infinitivo. O gerúndio, tá, é aquele verbo que vai aparecer aí com o final NDO, que dá a ideia de movimento aí. Tá? Então o final tá aqui, ó, NDO. Tá? Cantando, vendendo, partindo. Ele estava cantando, estava vendendo, estava partindo. Não dá uma ideia aí de movimento contínuo, uma ideia de movimento contínuo. Tá? O verbo no gerúndio. O verbo no particípio, pessoal, vai ter aí duas formas, o particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular é aquele que vai ter aí um final ido ou ado. Particípio regular, final ido ou ado. Então eu tenho aqui, ó, cantado, vendido e partido. Final ido e ado, particípio regular. O particípio irregular, que é essa forma aqui, vai ser uma forma mais reduzida do particípio regular, que é final ido e ado. Então a forma do particípio irregular tá aqui, ó, final o, digamos assim, tá? Para que vocês entendam melhor. Então, aceitado, Aí tem a forma aceitou. É a forma aqui do particípio irregular de aceitado. Eu tenho benzido, mas eu tenho bento. Eu tenho várias formas aí dos verbos do particípio regular e do particípio irregular. A gente vai ver depois aí com mais tempo, tem uma lista enorme de particípios regulares e particípios irregulares, não são só esses aqui, é só para que vocês entendam aí o processo de particípio, o que é particípio regular e irregular. Enfim, o particípio regular é aquela forma final ido e ado, é o verbo aí com final ido e ado, como vocês viram aqui, cantado, vendido, partido. Pois bem, por que forma nominal? Observem aqui, eu tenho A e B, infinitivo, A e B, gerúndio, A e B, particípio. Vamos ver a sentença aqui no caso do infinitivo, tá? Este verbo aí dando ideia de ação e sendo verbo, e este verbo aí no infinitivo dando ideia aí de nome, sendo nome, tá? Então eu tenho aqui na sentença A, se você andar rápido, chegaremos antes. Observem aqui no se você andar, ó, se você andar rápido, não dá uma ideia de ação, se você andar rápido, chegaremos antes. Na sentença A aqui do infinitivo, andar, o verbo tem final ar, tá no infinitivo e dá uma ideia de ação. Agora aqui na B, tá? Maria tem um andar diferente. O andar dela é leve, é suave, digamos assim, tá? Observem que aqui na sentença B eu tenho já o verbo andar, final ar de primeira conjugação, com um artigo na frente, um andar, e aqui eu tenho o andar. Ou seja, aqui eles estão desempenhando função de substantivo. Por isso que a gente chama de forma nominal, tá? Isso com o infinitivo. Andar aqui em cima na sentença A,
da ideia de ação, é o verbo no infinitivo desempenhando a ideia de ação. Aqui na B eu tenho a forma nominal, né, do verbo no infinitivo, dando ideia de nome. Um andar, substantivo, ou andar, substantivo. Vamos ver aqui as sentenças do gerúndio, A e B. No gerúndio aqui na sentença A, nós estamos formando bons alunos. Olha que interessante. Eu tenho aqui um estamos formando, né? Uma locução verbal aqui, estamos formando, tá? Esse formando dá uma ideia de ação, nós estamos formando aos poucos aí bons alunos, né? Formando, processo contínuo, final LDO, o verbo no gerúndio, aqui dando ideia de ação. Agora, observe na sentença B, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o formando, olha aqui o artigo, o formando. Agora desempenhando uma função de substantivo, forma nominal, né? Está emocionado. Olhem aqui, emocionado é do verbo emocionar, né? Emocionado aqui está no particípio, forma nominal, porque ele está aqui como um adjetivo, emocionado, né? Diz respeito aqui ao formando, formando está emocionado, não dá ideia de ação, é um adjetivo aqui, forma nominal do particípio, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. João é formando, olha esse formando aqui, tá? Não está dando ideia de ação aqui como em nós estamos formando bons alunos, olha a ideia de ação, processo aqui contínuo, né? Aqui João é formando, João aqui, né, formando aqui se refere a João, então não está caracterizando o substantivo João, formando aqui é um adjetivo e formando aqui é um substantivo, forma nominal do verbo, é o verbo no gerúndio, verbo formar, né, no gerúndio, com função de substantivo aqui e de adjetivo aqui, mas aqui com função de verbo mesmo, dando ideia de ação, tá? Vamos ver aqui no particípio, que eu até já falei do emocionado aqui, né? A e B. Olha a sentença A aqui no particípio. Ele tinha realizado o trabalho. Olha o tinha realizado aqui, né? Ele tinha realizado, ou seja, é um tempo composto, ele tinha realizado o trabalho. Da ideia de ação, ele tinha realizado, ele realizou aí, né, no passado o trabalho, tinha realizado, ideia de ação, a prova, né? Agora, aqui na D, eu tenho uma forma nominal, o trabalho realizado, olha o realizado aqui, né, como sendo um adjetivo, trabalho realizado, é o verbo, né, no particípio, mas aqui com uma função de adjetivo, está adjetivando a palavra trabalho, né? Trabalho realizado é missão cumprida, olha aqui o cumprida, né? Missão, verbo cumprir, missão cumprida. Particípio, final ido, né? Cumprido, cumprida. Está adjetivando aqui a palavrinha, ó, missão, que é um substantivo, missão cumprida. Trabalho realizado. Aqui é adjetivo, aqui é adjetivo. Mas aqui é um verbo, tá? Então isso aí, pessoal, é a forma nominal do verbo, tá? Por isso que a gente chama de forma nominal, porque por vezes ele pode desempenhar aí a função de adjetivo ou de substantivo, como vocês viram aqui, tá ok? Bom, pessoal, para que vocês se deem conta aí de como se dá esse processo, essa flexão aí do verbo do infinitivo, do gerúndio, para o particípio regular e irregular, eu coloquei aqui no quadro algumas palavras aí no infinitivo, no gerúndio e no particípio, regular e irregular. Mas eu vou colocar a lista no site, tá? Vocês vão ali do ladinho no ícone listas e aí vocês podem ver lá listas, eu não me lembro que número que é, mas eu vou colocar aí e aí vocês vão ver a lista sobre particípios regulares e irregulares. E do ladinho ali a que aula se refere, neste caso, aula 3 sobre verbos, tá? Então observem bem como é que funciona isso. O particípio, o verbo no infinitivo vai ser final ar, ir, né? Como vocês estão vendo aqui, ir, ar, ir, tá? No gerúndio vai ser sempre final NDO, verbo que dá ideia de movimento. E o particípio vai ter o particípio regular, que é final ido, né? Iado, e o final aqui, né, do particípio irregular, que é o o, só um o lá no final, né? Aqui o. Esse aqui também termina em o, mas é ido e iado, tá? Peguem esse finalzinho. Aqui, ó, energido, né? Então observe como é que funciona isso. Os verbos no infinitivo, concluir, verbo no gerúndio, concluindo, verbo no particípio, eu tenho o particípio regular e irregular. Particípio regular do verbo concluir é concluído, final ido e iado. Neste caso, ido.
Particípio irregular, concluso. Então eu tenho aqui o verbo defender, no infinitivo, final er. No gerúndio, defendendo. No particípio eu tenho o particípio regular, defendido, e o particípio irregular, defeso. Tá? Então, esses aqui são os particípios irregulares dos verbos que estão lá no infinitivo. Eu tenho aqui eleger no infinitivo, final er. No gerúndio, elegendo. No particípio regular, elegido. E no particípio irregular, eleito. Tá? Infinitivo do verbo emergir, né? Final ir. O gerúndio do verbo emergir é emergindo, final NDO. O particípio, eu tenho o particípio regular, emergido, e o particípio irregular, que é emerso. Tá? Enxugar, eu tenho enxugar aqui no infinitivo. O verbo vai estar sempre na primeira forma no infinitivo. Tá? Qual é o gerúndio do verbo enxugar? Final NDO. Enxugando. E o particípio, eu também tenho dois particípios para o verbo enxugar, o regular e o irregular. Então, o particípio regular do verbo enxugar, que está lá, é enxugado, né, final ado. O particípio irregular é enxutou. Tá? Uma forma sempre mais reduzida no particípio irregular. Benzer, verbo no infinitivo, final er. Benzendo, ideia de movimento. E aqui, o particípio, né, regular é benzido e o particípio irregular é bento. Assim como o gerúndio dá uma ideia de movimento quando estiver aí, né, desempenhando a função de verbo, né, dá uma ideia de movimento. Tá? O particípio dá uma ideia aí de ação acabada, né, conclusa, digamos assim. Olha, o concluso já é o particípio do verbo concluir, né, uma ação conclusa, digamos assim, ação concluída. Tá? O particípio vai dar trabalho realizado, trabalho terminado, missão cumprida. Não dá uma ideia de quem terminou a ação, tá? O particípio tem essa função. O gerúndio dá uma ideia de ação, andando, correndo, comendo, partindo. E o particípio dá essa ideia aí de fato concluído, acabado. Ok?